A minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Vamos estar orando uma oração comunitária, todos nós invocando a Deus, clamando por Ele, para que Ele se apiede de nós e se manifeste com graça, com poder no nosso meio. Aleluia, Jesus. Queremos a Ti, ó Pai, queremos a Ti, por isso Te buscamos. Tu és a razão do nosso existir. Que seria de nós sem Ti, ó Deus? Onde estaríamos agora? Não for a Tua voz suave e doce a nos chamar para o Teu aprisco. Onde estaríamos nós agora? Bem disse o Teu servo Davi, se não fora o Senhor. Se não for o Senhor, ora diga Israel, nossos casamentos já estariam esfacelados, nossos filhos tragados pelo devorador, nossa despensa vazia e sem alimento. Estaríamos num amontoado de dívidas, de perturbações e de ansiedades. Como está este mundo agora? Estaríamos vivendo sem sentido, à mesa de um bar, numa roda de escarnecedores. Mas, ó Deus, Tu nos chamastes para sermos Teus. Tu nos chamastes para pertencermos a Ti, para sermos propriedade única e exclusiva de Deus, e como propriedade de Deus Tu nos selastes, para que a marca do Teu selo ficasse indelével no nosso coração e nas nossas vidas. Tu nos selastes com o Espírito Santo da promessa, para que todo o universo, todos Teus anjos, querubins e serafins, e para que até mesmo o inferno soubesse que nós somos Teus e Te pertencemos. Somos ovelhas do Teu pastoreio. E nesta noite, ó Deus, olha para os nossos corações que se elevam até a Ti, Te pedindo, manifesta-te, Senhor, nesta noite, no meio do Teu povo. Torna esse culto um culto diferente, marcado por Ti, pela Tua presença, pela manifestação da Tua glória nos nossos corações. É o nosso clamor, ó Deus, no nome de Jesus. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos estar louvando a Deus, cantando Teus olhos revelam que eu. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor.
Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Aleluia! Glória a Deus! Sei que a tua Deus de poder, fidelidade leva aleluia, minha vida mais além. Seja assim, ó Deus, do que eu possa imaginar. Seja assim, ó Pai. Sei que não posso negar, ó Pai, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os irmãos cantando, as irmãs orando. Teus olhos revelam que as irmãs orem. eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Oh, oportunidade maravilhosa, minha irmã, Senhor, que você tem de orar. Tudo sabes de mim, Tudo Ele sabe de você. quando sondas meu coração. Oh, Ele conhece tua tudo tristeza. pode ser, bem dentro de mim. Ele conhece sua dor. Leva minha vida a uma só verdade. Sim, meu Pai. Que quando me sondas, nada posso ocultar. Abra teu coração então para Ele. Sei Oh, maravilha! que a tua fidelidade Ore, minha irmã. leva Ore. minha vida Derrame teu mais coração na além presença de Deus nesta noite. do que eu possa imaginar. Aleluia, Senhor, opera nessa noite. Que não posso Glória a negar, Deus. que os teus olhos Glória a Deus. sobre mim me enchem da tua paz. Oh, glória a Deus, acima de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora as irmãs vão estar cantando este hino e os irmãos, os varões, vão estar orando. Acima de tudo, Meu irmão, é uma oportunidade para você orar. Nada existe de mais precioso do que falar com Deus. Meu irmão, não deixe as barreiras impedir você de falar com Deus. Os anjos e os homens. Oh, comunhão maravilhosa da alma com Deus. Os céus e a terra. Glória a Deus. Montanha. A minha casa será chamada casa de oração. Declaram quem tu és. As irmãs continuem orando, continuem cantando, os irmãos orando. Sim, ó Deus. Estamos convencidos disso. Sim, ó Deus. Justo e fiel. Irmão, ore, continue orando, irmão. Vestido de glória. Maravilha é a presença de Deus. Coroado está. Ela revigora a alma e o coração. Pra sempre. Despertai, saltério. Despertai, Olira. Despertai, minha alma. Eu quero acordar a alva.
Todos agora cantando. Todos cantando os que quiserem. Quem quiser orar, homem e mulher. É maravilhoso ouvir a voz dos irmãos e irmãs cantando e outros orando. É maravilhoso. Acima de Todos. todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és, Senhor e governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás. Abençoa a tua vida, Jesus. Estrados Unta essa tua serva com tua mão. Rejuvenesce, fortalece. Tu sabes da sua missão. Dá-lhe graça de completar sua missão amorosa, resignada, fiel. Olha para as suas orações, ó Pai. Olha para as suas bênçãos. Alegra seu coração e sua vida com sua presença. Ó Santo Deus, Santo Deus, Não. ó Santo Deus, Morreu ela e o filho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A esposa e o filho, Edmundo. A filha que morreu. A filha do vereador Sampaio faleceu. Sakai. Sakai. Desculpa. A filha do vereador Sakai faleceu. Nós vamos estar intercedendo. Está sendo velado onde? Terra Branca. Pai, nós, como igreja, nos identificamos com o sofrimento de todas as pessoas, com a dor de todos os corações. E nós podemos imaginar e sentir a dor que os familiares estão sentindo agora. Conforta com teu consolo. Espírito Santo, Divino Consolador, consola a família enlutada, assim como consola todos quantos nesta hora estão passando por uma travessia de dor e sofrimento. Em nome de Jesus. Amém. A ti que me amou assim,
ti que me amou assim, tanto amor por mim que não sou digno. Ao Deus do meu coração, minha adoração e o meu louvor a ti, Senhor, minha gratidão a ti, Senhor, entrego meu viver a ti que me amou assim, tanto amor por mim que não sou digno. Ao Deus do meu coração, minha adoração e o meu louvor a ti, Senhor, minha gratidão a ti, Senhor, entrego meu viver, pois tu és digno, santo, vida em mim, pois tu és digno, santo, vida em mim. Amém? Podemos sentar? Me chamou a atenção aqui um anúncio do Dia Internacional da Mulher, 5 de março, 20 horas. Eu creio que será aqui, né? Aqui mesmo? Tá bom. Os irmãos, as irmãs que quiserem vir, confirmem a sua presença, porque está sendo preparado um banquete maravilhoso para as irmãs e as irmãs precisam saber. Vamos ler a palavra do Senhor. Nossa intenção era pregar um tema, mas não passamos bem esta semana, então estamos alterando o tema. Marcos 9, 2 em diante. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma voz que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Abençoa-nos na ministração desta palavra. Dá-nos graça para pregá-la, ó Pai. E que
as pessoas aqui presentes também possam estar usufruindo e sendo abençoadas pela tua palavra. Que ela encontre eco, resposta nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os discípulos estavam bastante acostumados a ver em Jesus aquela figura simples, figura de um homem comum, de um homem que se misturava com a multidão, se misturava com pescadores, com comerciantes, com publicanos, com religiosos de todos os segmentos, fariseus, saduceus, herodianos, e até com segmentos do judaísmo bastante extremistas, como o caso dos zelotes. Os zelotes também eram conhecidos como sicários, eram bastante revolucionários e usavam um punhal para atacar os soldados romanos à noite, quando eles dormiam nas suas tendas. Jesus, então, andava no meio de uma população comum, de um povo comum, e agia como um homem comum. Não costumava a usar carruagens ou cavalos, apenas um barco para ir de uma parte para outra, e andava e percorria longas distâncias a pé. Jesus era um homem comum. Era assim que os discípulos ouviam. Ele era incomum nas suas obras, mas comum na sua maneira de ser e na sua maneira de viver. E os discípulos se identificavam com ele por causa disso. Ele conhecia a língua do povo, a maneira de ser do povo, e falava das coisas do povo. Falava do semeador, do agricultor, falava do construtor. Ele vivia e andava como um homem comum. Gosto de pensar em Jesus assim, porque gosto de pensar como eu sou e como você é, e como nós podemos nos identificar com esse Cristo das massas, esse Cristo do povo. E quando eu penso no Cristo das massas, no Cristo do povo, eu penso também num Cristo sujeito à limitação. Ele se limitou. A palavra de Deus diz que ele se esvaiu da sua glória. Ele deixou a sua glória, sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo uma forma humana. Na forma humana, assumiu a forma de um servo. Gosto de pensar no Cristo limitado, no Cristo sujeito aos ventos, às trovoadas, às vicissitudes da vida, ao cansaço, à fome e à sede. No Cristo que talvez tivesse dificuldades até para dormir, porque ele dizia: as aves têm seus ninhos, a raposa seus covis, mas o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a sua cabeça. Quando eu penso no Cristo que se autolimitou, eu penso também nas minhas limitações, nas minhas dificuldades em servir a Deus, principalmente na dificuldade de ser de Deus todo dia. Eu imagino a dificuldade que cada um de vocês tem de ser de Deus todo dia, de obedecer a palavra que diz: andai em espírito. Posso imaginar as dificuldades que Enoque teve para andar com Deus, porque a Bíblia diz: Enoque andou com Deus, mas o andar todo dia.
todo dia voltar-se para a palavra, no meio do lufa-lufa do dia, no meio das vicissitudes, das dificuldades, da batalha pelo pão e pela vida, ir para a palavra todo dia, ir para a oração todo dia. E quando não encontrar tempo para a oração de dia, orar à noite, porque era assim que Cristo fazia. Durante o dia não lhe davam trégua. A todo instante havia alguém solicitando a sua atenção. E a ninguém ele negava a atenção. Fico imaginando como seria a minha vida se eu fosse viver como ele desta forma. E mesmo sem viver como ele desta forma, vejo a dificuldade que eu tenho de ser de Deus a todo instante, a todo momento. E como pequenas falhas e pequenos pecados fazem tanta diferença. Fazem tanta diferença quanto os grandes pecados ou qualquer pecado. Porque basta resvalar-se, basta um leve tropeço e a pomba foge. A pomba vai para longe, porque a pomba não mais me reconhece como um cordeiro. A pomba não mais me vê como puro, suficiente para que ela possa pousar. Aquela pomba que pousou sobre o Cordeiro de Deus, sobre Cristo no seu batismo. E como permaneceu com ele, não em figura, mas em pessoa, a ponto dele poder declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim. Como que eu posso declarar a todo instante, nas mais variadas circunstâncias da minha vida, o Espírito do Senhor está sobre mim? Mas eu olho para ele nas suas autolimitações e olho para ele nas suas dificuldades e vejo que ele me convida a ser como ele é. Venha, Edson, a ser como eu sou, simples como sou, um homem do povo como sou, um homem sujeito a tantas tentações e solicitações, um homem enfrentando os grandes embates teológicos do seu tempo, porque os doutores da lei a todo instante o acossavam com as mais variadas perguntas, desafiando o seu bom humor, a sua segurança, seu controle. E ele, em nenhum momento, deixou de perder a sua serenidade. E para toda pergunta, ele deu uma resposta. Ele me convida a ser como ele. Ele me mostra que ele era um homem assim como eu. O Verbo se fez carne. Jamais poderei ser como ele, embora a todo instante ele me convide a sê-lo. Mas embora não podendo ser como ele, nós temos que procurar viver a vida que ele viveu. Uma vida de obediência a Deus. É isto que caracterizou a vida de Jesus. A vida de obediência a Deus. Deus estipulou um plano para ele. E ele cumpriu à risca todo o plano de Deus. Ele foi obediente. A maior prova de amor é obedecer.
E nós precisamos obedecer como Cristo foi obediente, obedecer a palavra, obedecer aquilo que Deus pede que nós façamos, obedecer aquelas orientações que o Senhor nos dá. Precisamos aceitar o desafio de buscar ser como Ele é. Aquele homem que para eles era tão comum, chamou Pedro, Tiago e João para subir ao monte. Interessante. Interessante que no monte ele se transfigura. E todos nós somos chamados por ele a subirmos ao monte. E interessante que ele se transfigura diante dos discípulos, suas vestes se tornam resplandecentes, eles se encontram diante de outra realidade. Aquilo que era comum não era mais comum. Aquele que era do acesso livre do povo já não era mais do acesso livre de todos, mas de um acesso de um grupo restrito, do seu colegiado específico. Aquele que era da multidão já não é mais da multidão. E aquele de vestes sujas de poeira, sandálias de poeira, estava com uma vestes resplandecentes, vestes brancas, como nenhum lavandeiro poderia ter feito. E ele convida-nos: sobe ao monte, venha me conhecer de outra forma, venha me ver de outra maneira, venha ter uma visão diferente de mim. Mas essa visão diferente do que eu sou, eu a tenho reservada só para você, só para aqueles que me ouvem a minha voz e estão dispostos a subir ao monte comigo. Sobe ao monte e venha ver o que eu tenho para você. Se os discípulos não obedecessem, se os discípulos não ouvissem a voz de Jesus, eles jamais viriam o que viram, jamais teriam a experiência que tiveram. Mas eles viram o que viram, tiveram a experiência que tiveram, porque obedeceram à voz de Jesus. E nós veremos o que Deus quer que vejamos, e experimentaremos o que Deus quer que experimentemos, se nós estivermos dispostos a obedecer. Quando Deus nos chama, quando Deus requer a nossa presença para junto dEle, ou quando Ele nos convida para uma meditação, quando nós passamos a obedecer a sua voz, o seu comando, porque sua voz é voz de comando, então nós passamos a ver o que Ele quer que nós vejamos e experimentar o que Ele quer que nós experimentemos. Como homem comum, Ele me convida a viver o seu evangelho de uma forma simples e comum. Como homem comum, Ele me chama a simplicidade. Como homem comum, Ele me chama a servi-lo apesar das minhas limitações humanas. Como homem comum, Ele me chama para amá-lo como alguém que eu possa abraçar na rua, como alguém que eu possa conversar à beira de uma estrada, como alguém que eu possa me sentar com Ele num banco de jardim. Como um homem comum, Ele me chama a estar com Ele andando numa feira comprando frutas, ou andando numa rua cheia de gente, de comerciantes vendendo e comprando. Como um homem comum, Ele me chama a estar com Ele em todos os momentos, em todos os instantes da vida, me exortando a vencer, a superar a não desistir apesar das minhas limitações, a não desistir apesar dos meus fracassos.
Mesmo quando eu o decepciono profundamente, Ele me convida a não desistir. E Ele me diz: você está decepcionado. E você está decepcionado com razão. E você tem toda a razão de estar decepcionado com suas falhas, seus fracassos e suas tentativas de me servir melhor. Mas eu quero que você saiba que eu nunca estou decepcionado com você. Eu te olho como um homem comum, como eu fui um homem comum. Mas agora sobe que eu quero te mostrar algo diferente. Sobe ao monte, obedeça. Não deixe de obedecer a minha palavra, não deixe de obedecer a minha voz, não deixe de obedecer a minha voz de comando. Sobe. Não estou dizendo que a voz de comando de Deus seja para você subir ao monte, mas a voz de comando de Deus é para você buscá-lo, orar, voltar-se para a palavra de Deus, voltar para uma vida cristã séria, honesta, autêntica. Não uma vida de falsidade, mas uma vida de autenticidade. O grande problema do ser humano é não ser autêntico. O grande problema do homem não é admitir o que ele é. Há uma palavra, há um texto da Bíblia que eu gostaria de explaná-lo. Quem sabe até um dia inteiro, dada a sua profundidade. É um texto da palavra de Deus que diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Gostaria que você repetisse comigo esta expressão bíblica. Juntos. Nossa justiça são como trapos de imundícia. Se você entender esse texto, você entende o coração do Evangelho. Sabe o que esse texto quer dizer? Ele diz o seguinte: tudo ou qualquer coisa que eu faça de bom, de maravilhoso, de sensacional ou espetacular, é a minha justiça. E ela é o quê? Trapos de imundície. Se eu não for autêntico, eu não vou descobrir esta realidade na minha vida. E eu não vou me dar de encontro, me encontrar muitas vezes como um pregador que às vezes é tentado, que às vezes é inclinado a buscar uma glória humana. Eu nunca vou me encontrar como um marido que faz um agrado, querendo receber algo em troca. Eu nunca vou me encontrar como um homem que abraça o próximo, já pensando no que ele vai me oferecer. Eu nunca vou me encontrar como um interesseiro, um egoísta. E eu nunca vou vir atrás de cada ato meu. Prestem atenção. Atrás de cada ato meu, da minha justiça. Trapos de imundície. A voz do comando de Deus é para que eu me encontre comigo mesmo, para que eu me coloque no meu lugar, para que eu tenha uma dimensão do que eu sou e me sinta horrorizado com a dimensão do que eu sou. A grande voz do comando de Deus é para que eu me coloque no meu mesquinho lugar, no meu pequeno lugar,
Porque aí, neste instante, quando eu me encontro com o meu mesquinho, pequeno lugar, é que o toque da sua mão vem e transforma a minha vida e o meu ser, e me ajuda a ver as minhas dificuldades, fragilidades, vulnerabilidades, e a levá-las para o lugar onde elas devem sempre estar, ao pé da cruz, e sob o poder do sangue, e purificado pelo sangue, dia após dia, hora após hora. É assim que eu destruo meus trapos de imundície. Precisamos ouvir a voz do comando de Deus para sermos homens autênticos no meio de uma geração marcada pela hipocrisia. Sabem o que, como pastor, o que eu mais me deparo e fico triste de ver? Sabe o que eu vejo todo dia? Todo dia. Pessoas que não perdoam. Ainda que a pessoa fez algo para mim que eu não merecia. Ainda que eu tenha toda a razão do mundo, o grande comando de Deus para mim é: perdoa, não importa, perdoa, perdoa. Oh, como eu gostaria de chegar na casa de cada ovelha, abrir a porta e falar esta verdade. Vocês sabem por quê? Sabem? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas eu quero colocá-los diante de um grande dilema. Se você não perdoa, você não é perdoado. Se você não é perdoado, seus pecados vão sendo amontoados. Se seus pecados são amontoados, como que você pode dizer que é salvo? Se você não é perdoado. A única conclusão plausível que eu encontro é: o que mais um salvo faz é perdoar. Já pensaram quantas desavenças dentro do lar acabariam? Já pensaram quantos problemas na igreja acabariam? Já pensaram quantos problemas que você tem dentro do serviço de relacionamento acabariam? Porque não importa se seu patrão, patroa, chefe, gerente, seja lá o que for, seja aquela cobra para você, o que importa é que você tem que perdoar. Porque este é o comando de Deus: sobe ao monte. E quando os discípulos sobem ao monte, Jesus se transfigura. E aqui está um convite de Deus para mim. Aqui está um convite de Deus para você. Porque Ele, como um homem comum, me convidou a ser comum como Ele. Assim como Ele, na carne, suportou as injustiças e as afrontas, assim Ele me convida na carne também a suportar as minhas incoerências e a não desistir e a buscá-lo sempre. Mas agora, quando Ele
se mostra transfigurado diante de mim, Ele me convida: venha, transfigure-se assim como eu transfiguro. Vem experimentar do poder da minha transfiguração. Vem experimentar do poder da minha mudança. Vem experimentar do meu poder de fazer você brilhar, de fazer as suas vestes serem resplandecentes. Vem experimentar da minha transfiguração. Aleluia! Pode parecer uma coisa impossível, porque para os homens é tudo impossível. Pode parecer uma coisa inimaginável, mas Deus não nos convida para coisas pequenas. Ele nos faz passar por coisas pequenas, mas a grandeza do nosso Deus é tamanha que Ele nos convida a experimentar da sua graça, do seu poder em plenitude. Venha e transfigure-se, aleluia. E é na minha obediência constante a Deus, é no meu caminhar obediente, submisso a Ele, pronto a obedecê-lo. É para perdoar, Senhor, eu perdoo. É para humilhar-se, Senhor, eu me humilho. É para me quebrar, Senhor, eu me quebro. É para fazer isto, Senhor, eu faço. E é no meu caminhar constante com Ele de obediência em fé que eu subo até o monte e Ele me leva a se transfigurar. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é que Deus tem preparado para aqueles que o temem. O transfigurar-se é a operação divina de Deus em nós e nas nossas vidas. É uma operação de graça em que Ele nos envolve com sua pureza. Ele nos veste de vestes de justiça. Ele nos veste de vestes de santidade. E vestidos com as vestes da justiça dele, e não da minha, que é trapos de imundície, é que eu me transfiguro. É evidente que você não vai esperar entrar no seu quarto e olhar para a sua roupa e vê-la branca como a nenhum lavandeiro lavou. É evidente que você não vai entrar no seu quarto e vai ver o seu físico transformado. Mas ao entrar no seu quarto e contemplar como num espelho a glória do Senhor, a face gloriosa de Deus na vida de Cristo, de glória em glória, você vai sendo transformado e transfigurado, aproximando-se cada dia da imagem que é daquele que é teu Salvador e teu Senhor. Mas eles começaram a conversar. Pedro, Tiago, João viram Jesus conversando com Elias e com Moisés. Será que podemos saber o que eles conversavam? Será que podemos deduzir com certeza o que eles falavam? Capítulo 9 de Marcos, aproximando-se do fim do Evangelho, aproximando-se do fim do ministério terreno de Jesus. Já no capítulo 8 de Marcos, Jesus já fala claramente da sua morte e do seu sofrimento. E Pedro confessa que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Capítulo 9 de Marcos,
Aproxima-se o final do Evangelho. Aproxima-se o final da vida terrena de Jesus. E eles só poderiam estar falando de uma coisa: do maior evento da história, do maior evento da humanidade e do universo. O evento que iria reconciliar todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O evento que iria tornar um ponto convergente entre tudo que é espiritual e material, entre tudo que é celestial e terreno, entre todas as criaturas criadas por Deus que conhecemos ou desconhecemos. O evento central de todas as coisas, a morte do Cristo, a morte de Jesus. A morte de Jesus deve ser o nosso tema. A morte de Jesus deve ser a nossa morte. A morte de Jesus deve ser a morte do nosso egoísmo. A morte de Jesus deve ser a morte dos nossos desejos. A morte de Jesus deve ser a morte da nossa vontade. A morte de Jesus deve ser a morte da nossa sensibilidade aguda, onde tudo nos fere, tudo nos machuca e tudo nos ofende. Na morte de Jesus tudo pode nos ofender, tudo pode nos machucar, mas nada pode nos destruir. Oh, o encontro com a cruz, o encontro com a morte, aonde eu não posso mais, onde eu passo a não ter mais vontade, onde eu não passo a não ter mais sonhos, mais fantasias ou mais ilusões. Ainda hoje de manhã, creio que à tarde, nós estávamos fazendo a seguinte pergunta: o que é ser feliz? Boa pergunta. É eu ter um bom casamento? Por muito tempo eu pensei que ser feliz era eu casar. Tinha um medo muito grande que Jesus voltasse antes de eu casar. Acho que muitos aqui também têm. Então eu imaginava que casar era ser feliz. Também imaginava que ter um bom emprego era ser feliz. Ou ter uma casa era ser feliz. E imaginava muitas coisas a respeito da felicidade. Mas a felicidade é experimentar na vida, no coração, a glória de Deus. Porque esta é a felicidade de Deus. A felicidade de Deus é manifestar a sua glória. E nós perguntamos então para os irmãos aqui à tarde: o que é o céu? Se você responder que céu é o lugar onde Deus está, a resposta é errada. Porque Deus está até no inferno, embora você fique escandalizado. Já que não existe nenhum lugar onde Deus não esteja controlando, vendo. Então o céu não é o lugar onde Deus está. O céu é o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Quando estivermos no céu, nós veremos a glória de Deus em sua plenitude, porque é o lugar que Ele escolheu para se mostrar tudo aquilo que Ele é. E Ele escolheu um lugar para mostrar a sua glória, porque o prazer de Deus, a alegria de Deus
é manifestar a sua glória. E quando Ele me escolhe para manifestar em mim a sua glória, Ele está me escolhendo para me trazer a felicidade dEle e a minha felicidade. Então, o segredo da felicidade é permitir, é deixar, é chamar Deus para manifestar a sua glória em nós. Mas que glória! Que glória! Para se chegar a esta glória e a manifestação dessa glória, há uma cruz. Então eu quero essa cruz, porque nessa cruz morre toda a minha glória. E nessa cruz nasce toda a glória de Deus em mim. O que falavam? Sobre o assunto principal, fundamental para o ser humano e para toda a criação de Deus. Eles falavam sobre a cruz e sobre a crucificação. Diante de tal visão, Pedro disse: bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Chegou algum momento da sua vida, no momento de comunhão com Deus, de manifestação de Deus, que você disse: bom estarmos aqui. Quero fazer uma tenda aqui, neste lugar. Quero levantar um memorial aqui neste lugar. Deste lugar eu não quero mais arredar o pé, porque nesse instante, nesta hora, eu estou desfrutando da presença de Deus. Deus está se manifestando na minha vida. Deus está manifestando a sua glória em mim. E este lugar é muito bom. Aleluia. Qual foi a última vez que você, de joelhos na presença de Deus, experimentou um momento tão divino, tão transcendental, que você quis que o tempo não parasse, que você quis ali entrar já na glória e experimentar dos céus que Deus tem reservado para você? Alguma vez você passou por isto? Por esta bênção? É o que eu tenho reservado, diz Deus, para cada um dos meus filhos. Eu não tenho o pior reservado para os meus filhos. Eu tenho o melhor. E o melhor que meus filhos podem ter é a mim mesmo, como Deus, como manifestação da minha glória. Ele te chama, não para um evangelho pueril, infantil, menino, criança, mas Ele te chama para um evangelho de profundas vivências com Deus, de profunda intimidade com Deus, aonde o coração de Deus se abre para você, aonde o coração de Deus se rasga para você, e você pode entrar dentro do coração de Deus e ouvir as confidências de Deus, e ver os sentimentos de Deus por você, e as emoções de Deus para você. Isto não é fantasia, isto é real. Bom estarmos aqui. Se isto fosse fantasia, se isso não fosse uma realidade, eu não estaria pregando ou falando sobre isso, porque eu não me conformo com nada menos do que isso, e jamais aceitaria menos do que isso. O que eu quero experimentar a cada dia é aquilo que Jó experimentou. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi,
mas agora te veem os meus olhos. Bom estarmos aqui. Ouviu-se uma voz: eis o meu filho amado, a ele ouvi. Aqui há aquele reforço, o reforço da obediência, o reforço de eu obedecer a Deus, procurando ver nele uma pessoa comum, onde como pessoa comum eu posso abraçá-lo, senti-lo. Posso me sentar com ele no banco de jardim, subir numa árvore. Oh, que coisa linda! Se pudesse voltar a subir numa árvore. Depois, de vez em quando, faço algumas tentativas, mas só quando a árvore é baixinha. Oh, que maravilha! Poder estar à beira do lago, com um caniço, né, Gilberto? Pescando, e vê-lo ali, o pescador de almas, o pescador que me pescou, que me conquistou. Ver na criança, no velho, o Cristo que me ama, que sorri para mim, que me abraça e que mostra as minhas chagas. É o caminho da minha obediência. Ao mesmo tempo, eu o ouço chamar: suba ao monte, perdoando, suba ao monte sendo autêntico, olhe para dentro de si, pelo Espírito Santo, porque só pelo Espírito Santo nós podemos enxergar as fraquezas escondidas dentro de nós. Seria demais ou escandaloso para vocês dizer que pelo Espírito Santo eu posso ver os demônios que estão dentro de mim e pelo próprio poder do Espírito Santo, a unção de Cristo, exorcizá-los diante de mim e não deixar que eles reinem e gritem dentro de mim, mas permitir que somente a voz de Cristo e o poder de Cristo reine poderoso na minha vida. A ele eu vi. E depois de relance, eles procuraram ver novamente Elias, não viram. Procuraram ver novamente Moisés, não viram. A nuvem, não viram. As vestes resplandecentes, não viram. Viram simplesmente Jesus, e só Jesus. Deus Todo-Poderoso, meus olhos pousam em tantos lugares, e tantas coisas despertam a atenção do meu olhar, tantas coisas chamam o meu interesse, mas, ó Deus Todo-Poderoso, que a tua visão possa eclipsar meus olhos, que a tua visão possa estar à minha frente e eu possa caminhar diante desta visão maravilhosa, real e vívida, que é Jesus. Jesus na sua simplicidade, Jesus na sua transfiguração, Jesus, só Jesus. Ah, Senhor, certamente eu não sentirei tantos reveses da vida se eu ver unicamente a Jesus. Certamente não me empolgarei com fantasias ou coisas falsas ou ilusões ou quimeras, se meus olhos verem unicamente Jesus. E, Senhor, eu não olharei para meus fracassos, nem para minhas derrotas, nem para as minhas tentativas de acertar, porque meus olhos verão unicamente Jesus.
certamente não me ofenderei por qualquer coisa. E qualquer coisa não me demoverá do intuito de segui-lo e amá-lo. E nem as grandes coisas também. E nem as coisas mais poderosas poderão me demover do meu intuito de te agradar, se meus olhos verem unicamente Jesus. O 217 é um hino bastante sugestivo. Vou convidar os diáconos para virem à frente. Por favor, irmãos diáconos, sei que vocês estão cansados, mas eu também estou. Vamos nos apressar um pouco. Sentados mesmo, já que os irmãos vão estar recebendo o pão. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me. E as estrelas na luz, segue-me, vem, segue-me. Por ti eu toda lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me. Liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me. Guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu serei. Segue-me, vem, segue-me. Em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me. Vem teus cuidados entregar. Segue-me, vem, segue-me. Eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Ó, deixa todo teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Fui débil, sou e sem valor. Sem ti não posso andar, Senhor. Mas enche-me do teu vigor. Segue-me, sim, seguirei. 306. Caminho da cruz. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir. Não terei entrar no celeste.
predestinar. Se o caminho da cruz errar, para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu, esperança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que o céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Será que eu consigo arrancar um glória a Deus dessa igreja? Um aleluia? Amém. Eu vou para uma igreja pentecostal desse jeito. Lá pelo menos eles gritam glória a Deus e aleluia. Quero deixar uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã, para mim também. Quantas vezes Jesus parte o pão e bebe do vinho com você? Pensa nisso. A comunhão com Deus é algo tão maravilhoso. A presença de Deus, algo tão sensacional. Que a todo instante Ele está compartilhando do seu pão e do seu vinho conosco. Nós estamos aqui nesta noite celebrando o partir do pão e o beber do vinho. O partir do pão e o beber do vinho significa o compartilhar de Deus conosco dos seus mistérios. O partir do pão e o beber do vinho de Deus conosco significa o compartilhar de Deus conosco da sua santidade, já que Ele colocou em nós a semente divina. O partir do pão
E o derramar do vinho, o beber do vinho de Deus conosco, significa que Ele compartilha conosco a sua herança eterna. Compartilha conosco os seus céus. E compartilha conosco a sua glória. Esse instante é um instante para recordar isso e não se esquecer disso. É o compartilhar de Deus. O pão quebrado, é a vida de Deus quebrada, e é a vida de Deus derramada sobre nós. O sangue também, é o seu sangue, a sua vida derramada sobre nós. Pense, procure pensar na importância deste momento. Como se Deus estivesse falando conosco. Meus filhos, meus amados filhos, saibam que este momento, um momento divino, um momento especial, em que eu estou dizendo para vocês, vocês são meus filhos, vocês podem me chamar de pai. E quando você balbucia nos seus lábios a palavra pai, isto para mim é melodia, é mais do que sons de anjos aos meus ouvidos. E se houvesse amor dentro de mim e mais amor para derramar, já que todo amor que tenho já derramei, já que todo o amor que tenho já derramei sobre vocês, mas se ainda tivesse mais amor, ao ouvi-los dizer meu pai, mais amor derramaria sobre vocês. Procurem alcançar a profundidade deste momento e deste ato, feito e realizado no Calvário, mas repercutindo aqui e agora, nos nossos corações e nas nossas vidas, como repercutirá um dia na eternidade, quando comermos do pão e bebermos do vinho, com aquele que derramou o seu sangue e ofereceu o seu corpo moído por nós. Algum irmão deixou de receber o pão ou o vinho? Levante a mão. Ninguém? O pão representa o corpo de Cristo, moído pelos nossos pecados. Olhando para o Calvário, e numa atitude de humilhação, quebrantamento e confissão, comamos o pão. O vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Novamente e sempre, constantemente, nos voltando para o Calvário, olhemos para Jesus, numa atitude de fé, nos ligando ao passado, ao presente e ao futuro. Porque estando em Cristo,
nos unimos ao passado, ao presente, ao futuro. Porque nosso Cristo não é um Cristo que foi. Não é também um Cristo que será. Mas o nosso Cristo é o Cristo que é. Aleluia. E sempre é. Eu sou. Em confissão, em humilhação, em quebrantamento, na busca da pureza pelo poder do sangue, da confissão que destrói o poder do pecado e a acusação do inimigo. Tomemos o cálice. Pode orar os que querem. É importante orar mesmo. É bom orar. Neste momento é bom orar. Orar com os lábios, ou orar com a mente, orar de forma verbalizada ou nos pensamentos, consagrar-se a Deus nesta hora. Por favor, os irmãos diáconos podem estar recolhendo o cálice. Temos ainda as ofertas, não é? Nós vamos cantar ao que está sentado no trono. Os irmãos que têm seus dízimos e ofertas podem trazê-las ao gasofilácio. Que está sentado no trono, glória ao Cordeiro que foi morto, glória e ao Espírito Santo de Deus, glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. De fé em fé, de glória em glória, somos fortalecidos rendendo glória, somos transformados ao ver sua glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. Cristo Jesus, toda honra, poder e glória, pois mesmo sendo Deus se despiu da sua glória, morreu lá na cruz, mas ressuscitou em glória, 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 glória ao Altíssimo Deus.
majestade, digno de receber toda a glória, 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 glória ao Altíssimo Deus. Pelos séculos dos séculos, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Maravilha, maravilha. Sara nesta noite. Liberta. Opera maravilhas, ó Pai. Glorifica o teu nome na vida de tantos quantos estão aqui, ó Pai. Manifesta o teu poder libertador, sarador, restaurador. Estamos confiando nisto, ó Pai, de todo o nosso coração. E cremos que isto aconteceu, sucedeu-se aqui. No nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, nós estamos despedidos.